sistema off-grid. Então, ó, chegando a algumas conclusões do que você precisa para fazer funcionar a sua geladeira na energia solar. Começar pelos painéis, ó. A geladeira funcionar aí 24 horas. Os 3 painéis estão ligados. Eu coloquei aqui o conector MC4 de 4 vias. São 3 painéis, mas tem uma via sobrando. Então entre os 3 painéis no conector e sai os 2 cabos que desce lá para string box, tá? Use o conector MC4, tá, pessoal? Pesquisa aí, você vai ver que é melhor do que colocar disjuntor aqui, né, nessa parte, ou de simplesmente emendar os cabos, tá? Eu exagerei um pouquinho aqui porque eu fiquei preocupado de vapor de água depois de chuva ficar afetando aqui o MC4. Aí eu tampei com a sacola. Após a primeira chuva que passar o sistema aqui, eu vou inspecionar e ver. Ele já tem um isolamento de água, mas com o passar do tempo, né, pode acontecer problema. Quanto mais você proteger, melhor. Preste atenção, não aquece, tá belezinha aqui, tá? Funciona normal. A estrutura eu fixei com parafuso na laje, estrutura de metalon em alumínio, e tá tudo muito bem preso, tá? Isso aí, ó. Essa área aqui, ó, preso direitinho, tudo parafusadinho, tá? O sistema tá funcionando aí, ó. São 3 painéis de 150, só que eu comprei 2 da Resum e o outro da... esqueci o nome da marca, tem um tempinho já que eu comprei. Mas ele é um pouquinho menor, mas todos com a mesma especificação, achei estranho, né? Então lembrando aí, ó, os 3 painéis estão virados para o norte geográfico. Norte, o sol nasce lá no leste. Tudo isso tem que prestar atenção. E a inclinação também tá com 19 graus de inclinação. Tem um vídeo aí que eu mostro como que eu calculei e mensurei aí os graus, tá? É muito importante o grau de você verificar o grau de inclinação, que cada local aí do país, do mundo, tem um grau ideal para você colocar esses painéis, tá? Para aproveitar mais a energia, mais a radiação aí. 9 horas e 18, daqui gerando 15 amperes nos 3 painéis de 150 watts que estão lá em cima. No início do dia estava em 12.2, já está em 13.4, isso é excelente. E a geladeira está em pleno funcionamento, ó, consumindo aí uma corrente de 0,94 ampere, consumindo aí os 70 watts usuais, né? Na maioria do funcionamento da geladeira, ela consome esses 70 watts. Em algum momento ela chega a consumir aí 90, 80, mas é raro ocorrer esse consumo. E no caso da geladeira inverter, uma vez no dia ela faz um processo do frost free. Eu não sei como que funciona direito, mas ela consome por um período de 5 a 6 minutos, ela consome 270 watts. E se aparentemente ela está o motor desligado, ela faz algum processo interno que consome talvez uma resistência, né, para eliminar alguma água, algum vapor de água, alguma coisa assim. Não, eu não entendo. Se você entender aí, explica o que acontece. Mas fora isso, o consumo normal é esse aí, ó, 70 watts, tá? Então, ó, chegando a algumas conclusões do que você precisa para fazer funcionar a sua geladeira na energia solar. Eu vou falar do mínimo que é a minha opinião, e vou falar do que seria confortável nesse caso específico aqui dos meus testes, tá? Então, olha,
Para os 3 painéis de 150 watts que dão ligados em paralelo, eles vão gerar 450 watts, uma corrente de um pouco mais de 24 amperes pico máximo. Esse controlador é de 30 amperes, então quando tá próximo aqui, olha, dos 20 amperes, os terminais, os cabos de 4 milímetros que vem do painel, ele costuma aquecer bastante. Aí eu coloquei aqui um ventilador manual, na hora que está próximo do horário de pico, que é meio-dia, eu ligo, deixo ligado até as 3 horas, 3, 4 horas, depois eu desligo o ventiladorzinho. É só para manter os terminais ali refrigerados para evitar algum problema. Aquecimento nunca é bom, aquecimento é perda, né? Consumindo 69 watts. Falamos aí então, 3 painéis de 150 watts ligados em paralelo. E temos aí, olha, controlador de carga de 30 amperes, esse é um PWM. O inversor de 500 watts, onda senoidal pura. Eu dimensionei um inversor de menor potência pelo custo, ele é mais barato, e pela necessidade da geladeira inverter. Ela não tem pico de partida, então você pode usar um inversor menos potente, até de 300 watts senoidal puro, ou 250, acho que seria o mínimo. Mas o ideal seria 300 no mínimo, né? 300 watts senoidal puro, você já ia funcionar a geladeira inverter tranquilamente, tá? Fazendo a ressalva, se a geladeira for uma geladeira de motor comum, aí ela tem aquele pico de partida que costuma ser 10 vezes a potência nominal dela, né? Então chega a 1.100 watts durante alguns milissegundos, né? O que um inversor desse aí não aguenta, não suporta, né? Então eu teria que ter comprado, se eu tivesse uma geladeira comum, eu teria que ter comprado o inversor, nesse caso específico, de 1.500 watts. O de 1.000 ficava muito próximo, o risco dele se danificar com o tempo é maior, né? Você nunca pode trabalhar no limite de potência do equipamento. Então fica essa ressalva aí, tá? Nesse mesmo sistema, se eu fosse usar uma geladeira comum, eu deveria ter comprado um de 1.500, mas não é o caso, tá redondinho funcionando aí, tá? Falando das proteções, esse inversor já tem um porta-fusível aqui atrás, então já está protegida aqui a parte de bateria, né, que sai do inversor, ou que sai da bateria para o inversor. Falando agora da string box. A string box ela é para proteger aí a pessoa e o sistema, tá? Então, chegando dos painéis, ó, entra aqui os 2 cabos de 4 milímetros, o cabo próprio para energia solar, viu, pessoal? É importante porque ele suporta uma corrente contínua, ele se comporta melhor com a corrente contínua, são cabos estanhados, né? Com dupla camada de isolante, né? Proteção veia e vai. O ideal é usar o cabo solar mesmo. Então passa aqui nos fusíveis. Eu coloquei fusível de 32 amperes, 1000 volts, corrente contínua, tá? 2 fusíveis. 32 amperes porque a corrente pico que vai gerar lá os painéis, a corrente no máximo de 24 na configuração que está. Então, se der alguma coisa além, né, que for para danificar o sistema, passar uma corrente maior que esse fusível, ele vai queimar, tá? O DPS ele protege contra surto elétrico, sobrecarga do sistema também. Ele vai desviar a sobrecarga para o aterramento. Então, se der uma precipitação de raio, descarga elétrica atmosférica ou um surto elétrico na própria rede, não uma sobrecarga vinda dos painéis, por exemplo, aí esse DPS ele vai drenar pelo seu canal terra aqui, ó, o símbolo da terra, ele vai drenar
lá para o aterramento que está fincado lá na terra. Então a proteção a mais, tá? E uma outra proteção contra uma sobrecarga, curto-circuito, é o nosso disjuntor DC. Disjuntor DC, para esse sistema foi dimensionado 32 amperes. Lá, lembrando que nós temos uma corrente máxima lá no painel de 24 ponto alguma coisa ampere. Então, se tiver alguma coisa além, né, esse disjuntor ele vai desarmar, ele não vai deixar passar uma corrente não acima, né, ou não vai deixar chegar um curto-circuito lá no nosso controlador de carga. Então, esse daqui é um disjuntor corrente contínua. Você deve usar o de corrente contínua, porque ele tem uma proteção interna, uma câmara interna, que extingue mais rapidamente um arco elétrico DC, corrente contínua, que ele é mais difícil de extinguir. O risco de incêndio é maior do que na corrente alternada. Se você colocar aqui um de 32 amperes corrente alternada, corre o risco dele simplesmente não extinguir o arco elétrico e o negócio incendiar, tá? Corre o risco, tá, pessoal? Até tem pessoa que fala que usa, né? Eu não sou eletricista, eu estou pesquisando e aprendendo aí com os parceiros aí no YouTube também. Então é melhor fazer a coisa certa, tá? É mais caro, mas faz a coisa certa para ter proteção efetiva, tá? E esse disjuntor de 20 amperes aqui é corrente alternada. Eu coloquei na mesma caixa, né? Mas o que está acontecendo aqui, ó? Esse disjuntor de corrente alternada, ele está protegendo a saída do meu inversor. Então, passando aqui, ó, aqui está a saída do meu inversor. Então, aqui sai os 127 volts, 120, né, 123, agora aqui está 123 volts. Sai os 123 volts, entra na parte de cima do meu disjuntor de 20 amperes, corrente alternada, e sai aqui para essa tomadinha que eu coloquei aqui embaixo, que é a tomada de serviço. Só que antes de chegar aqui, olha, eu coloquei aqui o meu amperímetro para monitorar esse consumo, a corrente que está passando, né? Agora a geladeira desligou, ela está aí consumindo 0,7 watts, né? E 0,08 ampere no consumo com o motor desligado, né? Ela bem dizer está desligada. Só tá lá a luzinha do painel acesa e tal, né? E alguma funcionalidade lá, então o consumo é mínimo. Aí eu coloquei aqui, ó, liguei o anel, tem esse anelzinho aqui, ó, do amperímetro digital, ó. Coloquei em uma das fases aqui, em um dos polos aqui do meu disjuntor AC. Aí a corrente que passa, que sai lá do meu inversor, ela é monitorada aqui. Então eu tenho um controle aqui de quantos watts hora tá gastando, né? Consumo em watts. É preciso controlar o consumo em watts. Se eu ligar um outro equipamento no sistema, eu tenho que lembrar que eu sempre tenho que trabalhar abaixo dos 500 watts na configuração atual do meu sistema, para não forçar nem danificar meu inversor, tá? Aí, 9 horas e alguns minutos, gerando aí um pouco mais de 15 amperes, né? Parece que está 16 amperes aqui. Então, voltando aqui, ó, terminamos o assunto da String Box. Tudo isso funciona sem essas proteções? Funciona. Mas o risco de dar um curto, você não ter controle, né? E incendiar alguma coisa, perder os equipamentos, no seu investimento, é um risco, né, que se corre. Você vai ver no YouTube aí muitos pequenos sistemas fotovoltaicos, como o meu, que não tem nada, né? Só tá lá ligado direto, o painel direto no controlador, do controlador na bateria, da bateria no inversor, sem nenhum tipo de proteção. Não é aconselhável, tá? Você pode fazer para algum teste, né? Um volume menor de equipamento, mas é o risco. Agora falando das baterias, tá, pessoal? Estou tentando mostrar e falar o que eu já observei, porque quem está interessado em montar, quem está montando, está em busca dessas informações e às vezes você não tem tanta informação em alguns detalhes, né? Falando da bateria, olha. Então, para essa geladeira, ela está trabalhando com uma certa folga, porque quando está dando 6 da manhã, a bateria ela está lá com 11,9.
Então com 11.9, marcando ali uma voltagem razoável. Assim que dá 6 e pouquinho da manhã, já começa a carregar. E quando dá 8 já tem 12.1 e não para. O sistema funciona. O inversor, ele aceita uma corrente não, né? Uma voltagem mínima de 10.8 volts. Tá até escrito aqui na beiradinha aqui, ó. Não sei se vai dar para ler direitinho. Olha lá, olha. 16 no máximo e 10.8 no mínimo. Então 11.9 está longe de dar problema. E logo o sistema já recarrega. Então essa bateria, 150 amperes, uma bateria de caminhão, tá? Bateria de caminhão. As informações técnicas dela aí. 150 amperes, né? Então, eu estou usando uma bateria velha aqui, automotiva, de 60 amperes, da Moura. Eu testei só com a bateria de caminhão e já ficou bom, funcionou direitinho, né? Mas eu coloquei essa bateria aqui, ela estava parada, né? Um jeito de aumentar o banco aí, de repente é para consumir um pouco mais aí. De vez em quando eu ligo uma televisão também no sistema, quando está no horário de pico. Mas o meu objetivo, por enquanto, é só a geladeira trabalhar tranquilamente, sem eu ficar preocupado, se vai descarregar, se vai dar. Esse que é o objetivo, tá? Então é isso aí, ó. Chegamos na bateria. Nós temos aqui 200 amperes de bateria, né? 210 amperes, nós vamos considerar 200 amperes efetivo. Seria o mínimo para você tocar aí a sua geladeira. Aí de repente você conseguiria comprar duas baterias de 115 amperes, beleza. Ficaria com 230 amperes. Ou você comprava duas baterias de 100 amperes e ligava como eu liguei aqui. Eu liguei em paralelo. Paralelo, ele vai manter a voltagem e somar a amperagem, né? Então eu continuo trabalhando aqui nos 12 volts, né? Então você liga positivo da bateria no outro positivo, negativo no outro negativo, aí você soma a amperagem e mantém a voltagem. Então continua os 12 volts, porém 150 amperes mais 60 amperes, 210 amperes de bateria, tá? Bom, pessoal, deixa o seu comentário aí. O sistema é esse aí, ó, pequenininho, tá no cantinho aqui da sala. Depois eu vou modificar isso, porque eu coloquei aqui, até parafusei, coloquei bucha, isolei para não pegar nenhum tipo de umidade, nada da parede. Então eu coloquei dessa forma aí, a nível de teste. Quando eu estiver satisfeito, passado um bom tempo aí do funcionamento redondo, aí eu vou providenciar a instalação em um outro ambiente aí, porque também há os gases ali da bateria. Para ser sincero, não percebi nenhuma evaporação de gás, exceto quando eu comprei a bateria. Parece que ela estava lá estocada, balançou, estava suja. Mas depois que passou um tempo, eu limpei e não senti nenhum tipo de odor de ácido da bateria, nem de calor, nem nada. Ela fica trabalhando, pessoal, friinha, a temperatura não aumenta, que é o certo, né? O ambiente aqui favorece também, tá bom? Se gostou do vídeo aí, deixa o seu like, comente aí, deixe suas dúvidas, comentários, que eu tenho prazer em responder.